Sir Richard Branson, um dos maiores empreendedores do mundo e fundador do Grupo Virgin, um grupo de empresas de mais de 300 empresas espalhadas no mundo inteiro. Olá, meu nome é Gabriel Henrique, seja bem-vindo ao Digitopia. E no episódio de hoje da série Inovadores nós vamos falar do Sir Richard Branson, um dos maiores inovadores e empreendedores do mundo inteiro, com fortuna estimada de 5 bilhões, aproximadamente 5 bilhões de dólares. Ele foi consagrado pela rainha da Inglaterra como um dos maiores empreendedores e reconhecido no Reino Unido inteiro como um dos maiores empreendedores do Reino Unido. Hoje nós vamos contar a história do Richard Branson. Richard Branson nasceu em 18 de julho de 1950, na Inglaterra. E ele, numa idade muito nova, já apresentava sinais de dislexia e por isso tinha problemas na escola. E com esses problemas, ele tinha resultados cada vez piores na escola. Não se dava bem com os professores, não tinha resultados satisfatórios como um todo. E aos 16 anos, Richard ele sai da escola no ensino médio, ele larga a escola e funda a revista Student, que é uma revista de cultura jovem com um movimento contra a Guerra do Vietnã. Então ele funda essa revista que o slogan é de estudantes para estudantes, Student. E ele começa a buscar anúncios para a sua primeira edição da revista. Então, uma das primeiras empresas que ele entra em contato é a Coca-Cola. Ele entra em contato com a Coca-Cola, fala no setor de marketing e busca patrocínio para a primeira edição da revista. Eles não demonstram interesse nenhum em compra de cotas de patrocínio na revista. Em seguida, ele liga para a Pepsi e conversa no setor de marketing da Pepsi e fala que a Coca-Cola tem interesse de comprar cotas de patrocínio da Student e se eles teriam interesse de pagar mais pela cota de patrocínio. No final eles conseguem fechar com a Pepsi e ao todo eles conseguem 8 mil dólares 8 mil libras para a primeira edição da revista. E isso já mostra um pouco da mente de marketing do Richard Branson, que sempre foca num marketing de guerrilha, um marketing diferente para divulgar suas empresas, que atualmente são mais de 300 empresas espalhadas pelo mundo inteiro. Então ele faz a revista Student e com 19 a revista Student começa a ter outras edições. Ele consegue acumular um certo capital, só que a revista, após um certo tempo, com o passar das publicações, a revista tem uma aderência cada vez menor do público, uma tiragem cada vez menor e cotas de patrocínio cada vez menores, ao ponto de ele ter que fechar a revista. E com 19 anos ele vivia em Londres e ele estava envolto de uma cultura de drogas e música. A revista dele, ele conta que todo o trabalho da revista era feito no subsolo de uma igreja, que ele e outros estudantes entravam de maneira ilegal no subsolo e trabalhavam lá, quando precisavam fazer alguns tipos de trabalho, eles trabalhavam no subsolo da igreja, assim como guardar as revistas. Então ele estava no subsolo da igreja com alguns amigos, fumando maconha, e ele conta que ele estava com mais duas meninas que ele e o colega dele estavam querendo aproximar. E as duas meninas informam que elas eram virgens. E naquele momento, ele imagina na fumaça soltada pela maconha o escrito Virgin. E é naquele momento que ele pensa em abrir uma empresa com o nome Virgin. Essa é uma das histórias. A segunda história seria que quando eles abrem a primeira empresa Virgin, antes dele abrir ele precisava do nome e ele pensou que ele nunca tinha aberto uma empresa antes, então ele era virgem no âmbito dos negócios. Só que quando ele foi registrar a empresa na junta, eles não queriam autorizar ele a registrar o nome Virgin.
E aí que ele bolou essa segunda explicação, que seria a explicação de que ele era virgem no âmbito dos negócios. É comumente acordado, inclusive em documentários do Richard Branson e tudo, ele conta a história que ele estava no subsolo da igreja com as garotas fumando maconha e ele vê Virgin escrito na fumaça. A primeira empresa do grupo Virgin que surge nesse âmbito de drogas e música, e surge a Virgin Records, que era uma empresa para a venda de discos no Reino Unido. Ela situava na rua Oxford e ela vendia discos, ela importava discos dos Estados Unidos e vendia. E ele percebia que os discos eram, por ser importados, tinha muita tributação e tudo, e não tinha indústria de discos forte local no Reino Unido. E ele percebe isso depois de alguns anos com a Virgin Records, para ser bem exato, 2 anos, e ele funda o estúdio musical da Virgin. O estúdio musical da Virgin foi fundado em 72, e ele fez, com todo o dinheiro que ele fez com a loja de venda de discos, ele conseguiu fundar o estúdio. Ele coloca um primo dele que tem conhecimento na área musical para cuidar da parte criativa, da parte musical mesmo, do estúdio musical. E ele cuida da área de negócios. E o primeiro artista que eles pegam, através do talento do primo dele de reconhecer artistas, de reconhecer música, desse contato com a música que o primo dele tinha, o primeiro artista que eles gravam o disco é o Mike Oldfield, que se torna um sucesso que atinge, se não me engano, foram 272 dias no topo das músicas mais tocadas no Reino Unido. E ele comenta que aquilo poderia ser chamado de sorte, mas ele gosta da explicação de que sorte é o encontro da oportunidade e a preparação. Naquele momento ele estava preparado e surgiu a oportunidade e bateu a porta dele o Mike Oldfield, que era um artista que ninguém conhecia, e eles gravam um disco e se torna e deslancha para um dos maiores dos discos mais vendidos naquela época. Com aquele avanço, com aquele lançamento que eles conseguiram com o Mike Oldfield, eles conseguem agenciar grandes nomes da cultura musical no Reino Unido, na Inglaterra como um todo. Um deles é o Sex Pistols, que forma essa contracultura, contra a monarquia, contra a rainha, God Save the Queen. E o Rolling Stones, são 2 nomes grandes que eles agenciaram, e eles chegaram, a Virgin Records chegou a ser o top 6 gravadoras no mundo todo. O Richard Branson, esse foi o início dele, foram as primeiras empresas que ele teve contato. Só que, como já foi informado, ele tem atualmente mais de 300 empresas, maioria com o nome Virgin, atuando em áreas completamente diferentes. Então nós vamos contar algumas histórias de algumas empresas aqui. Eu vou contar para vocês algumas histórias. Em 1980, pouco depois da Virgin, do estúdio musical da Virgin Records, chegar no top 6 gravadoras no mundo inteiro, e ele já estava bastante rico, com bastante dinheiro naquela época, em 1980 ele conhece uma mulher maravilhosa que estava nas Ilhas Virgens Britânicas. Então ele compra um voo, uma passagem de avião para as Ilhas Virgens, no dia do embarque o voo é cancelado porque a linha aérea informa que não conseguiu o mínimo de passageiros para realizar o voo. E ele fica incrivelmente frustrado porque ele queria encontrar a mulher dele, a garota, que depois viria a ser a esposa dele, a primeira esposa dele, que estava nas Ilhas Virgens Britânicas. Então o que ele faz? Ele chega na parte do aeroporto que eram os voos particulares, ele aluga um avião e escreve num quadro negro Virgin Airlines. Então, linha aérea Virgin.
e chega para todos aqueles passageiros do voo cancelado e oferece a compra de um bilhete para ir para as Ilhas Virgens Britânicas. E ali ele consegue fechar o primeiro voo dele da Virgin Airlines. Algumas semanas depois desse caso, ele decide, através da insatisfação dele com a falta de cuidado das empresas aéreas com o cliente, ele decide abrir a Virgin Atlantic. Então ele liga para a Boeing e vê se eles têm algum 747 à venda. E ele faz um acordo de comprar um 747 após 1 ano de uso, se a empresa dele der certo. Se a empresa dele não der certo, ele tem o direito de devolver o 747 sem nenhum tipo de custo. E a Virgin Airlines, a Virgin Atlantic, acaba dando muito certo e acaba sendo um sucesso, mais um sucesso para a lista do Richard Branson. Só que nem sempre as empresas que ele abriu, nem sempre elas foram bem sucedidas. A própria Virgin Records, depois de uma crise financeira na década de 90, teve que ser vendida. E ele informa que depois dele assinar o contrato de venda da Virgin Records, a primeira grande empresa Virgin, porque a loja já não existia mais naquele momento, mas a empresa gravadora de discos. Quando ele assina o contrato efetuando a venda, ele conta que ele vai para o banheiro e chora. Então, nem tudo foi só sucesso na vida do Richard Branson. E ele fala que é muito difícil quando, por exemplo, no primeiro caso da Virgin Records, o primeiro artista, sendo o Mike Oldfield, é muito difícil você reconhecer a dificuldade quando a primeira oportunidade que te aparece já é um sucesso. Então ele acabou enfrentando dificuldades mais pra frente no caminho e a primeira tentativa dele deu certo. Então ele começou a achar que todas as tentativas dele davam certo e ele viu que não era assim. Em 1994, ele vem com a Virgin Cola. Isso mesmo, a Virgin Cola. Era um refrigerante que tinha o objetivo de concorrer com a Pepsi e com a Coca-Cola. Ele contacta com uma empresa canadense para a produção do refrigerante e a marca Virgin naquela época já era mundialmente conhecida. Então, ele lança em 1994 no Reino Unido, se torna top de vendas no Reino Unido, porque naquela época ele já tinha as linhas aéreas, então ele dava a Virgin Cola nas linhas aéreas, ele tinha Virgin Cinema, ele vendia a Virgin Cola na Virgin Cinema, ele tinha os trens da Virgin, também era vendido a Virgin Cola nos trens da Virgin, ele tinha parceria com parques temáticos, então ele tinha várias empresas que decidiram passar a vender a Virgin Cola. Em 1 ano, apenas 1 ano, ele já estava atuando no mercado internacional com a sua entrada no mercado americano. Isso tudo no primeiro ano. Então, com o primeiro ano, ele levou a Virgin Cola para os Estados Unidos. E ele é um cara que o marketing dele é sempre o diferencial. Ele aluga um tanque de guerra, isso em 1995, ele aluga um tanque de guerra, e na Times Square, em Nova York, ele coloca um monte de caixas da Coca-Cola e passa com um tanque de guerra escrito Virgin Cola por cima de todas as caixas. Essa é a foto do evento. E claro, isso foi antes do 11 de setembro, mas ele sempre foi um cara agressivo nas divulgações, nas estratégias publicitárias, no marketing como um todo. No lançamento da Virgin Atlantic, ele teve a tentativa de quebrar um recorde mundial, sendo a primeira pessoa a voar com um foguete de ar quente, com um balão de ar quente, com um balão de ar quente saindo da Europa e chegando nos Estados Unidos. Ele não conseguiu realizar esse feito de sair da Europa e chegar nos Estados Unidos com um balão de ar quente. No caso, o balão caiu no meio do oceano, ele foi resgatado e todo aquele feito de cair no meio do oceano, uma das pessoas mais ricas poderia morrer com uma tentativa de quebrar um recorde mundial, virou notícia no mundo inteiro. Então, ele sempre atua em estratégias de que até se der errado, a empresa é divulgada e vira mídia espontânea como um todo. Ele teve também a última empresa que nós vamos falar do Richard
Richard Branson é a Virgin Galactic. Nós já falamos um pouco dela no vídeo sobre o Peter Diamond, sobre a X-Prize. A Virgin Galactic surgiu no final do Ansari X-Prize, que era o prêmio para a construção do primeiro foguete privado, primeiro foguete espacial privado. E ele compra a Spaceship One e funda a Virgin Galactic, que o objetivo é turismo espacial. Isso foi em 2004. O Richard Branson também teve contato, assim como o Elon Musk, como o Jeff Bezos e como o Peter Diamond, ele teve contato com a missão Apollo, ele tinha 19 anos na época. E ele conta que ele tinha vontade de que o Reino Unido investisse em corrida espacial, assim como os Estados Unidos investiam naquela época. Então, no final, ele conseguiu meio que completar essa vontade dele, essa ânsia dele de conquistar o espaço com a Virgin Galactic com o turismo espacial. Em 2013, eles tinham vendido mais de 500 tickets de turismo espacial. Ele ainda está em desenvolvimento com a Spaceship Two, que seria o segundo foguete dele. E muito em breve vai ser lançado o primeiro foguete de turismo espacial do mundo. Então essa é a história do Richard Branson. Ele é um cara inovador com mais de 300 empresas de vários ramos diferentes. Na Europa como um todo, ele atua de maneira muito profunda. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.